E aí, sociedade, beleza? Hoje está aqui comigo o Marcos, que é também membro da Sociedade Pinguim, lá do Ubuntu Diário, e a nossa convidada mais que especial, a Larissa Azevedo, criadora de conteúdo lá no Instagram, palestrante. Lari, se tu puder começar se apresentando para a galera da sociedade que ainda não te conhece, lembrando que para quem estiver vendo ou ouvindo a gente depois nas redes sociais, no YouTube, é, ou no seu agregador de podcast, o Instagram da Lari vai estar na descrição e o nosso link da Twitch também. Maravilha. Muito obrigada, a princípio, pelo convite. É uma honra estar aqui prestigiando essa noite de hoje. Meu nome é Larissa, eu sou desenvolvedora agora, software engineer, lá no iFood. Comecei essa semana, estou bem animada, vários desafios aí para enfrentar. Além disso, também eu sou criadora de conteúdo no Instagram, meu arroba é lari.sazevedo. Compartilho bastante da minha rotina, muitas coisas sobre carreira e área de programação no geral. Compartilho muito das minhas vivências lá também. Então, super recomendo vocês seguirem, é claro, no YouTube, no Insta e tudo mais. Além disso, de entusiasta em compartilhar conhecimento, com mentorias e tudo mais, também sou mãe agora de 6 gatos. Somente 6 por enquanto. Bom, Lari, A comunidade boa? eu vi lá que você é formada em, é, como é que se diz? Jogos digitais. Jogos Jogos digitais, é isso que eu digitais. queria falar. Inclusive, como Começou é que foi? como técnico em informática, né? Depois fez jogos digitais. Como é que Isso. Começou foi de bem sair cedo, né? de jogos digitais para front-end, com mexer provavelmente com React, com Angular, não sei exatamente qual tecnologia, porque, por exemplo, quando você aprende a mexer com a ferramenta, com a Game Engine, tem todas as suas partes que, por exemplo, com a Godot tem uns negócios lá que são um pouco mais complicados, e o GDScript é uma maravilha, mas tem umas coisinhas lá que são um pouco complicadas. Como é que foi essa transição, já que você tinha aprendido a mexer mais com a parte de games, e por que você quis mudar? Isso aí tem uma história um tanto quanto inusitada e ela começa já no meu curso técnico e foi antes da faculdade de jogos. Porque no curso técnico tive meu primeiro contato com programação e qual foi a minha primeira impressão? Detesto desenvolvimento web, especificamente JavaScript. Olhei para aquele negócio, falei, tipo, não entendi o que está acontecendo, não entendi o formato. Falei, mas esse negócio é uma porcaria, não funciona, que droga. Eu até pensei em seguir na área, tipo, com desenvolvimento C Sharp, back-end lá com Java, tipo, pensei a primeiro momento. Falei, não, vamos tentar mesclar programação com alguma coisa que eu gosto, que eu acho que eu sei fazer, que era desenhar. Na época eu achava que sabia desenhar. Fica só no achismo mesmo. Mas o que me levou até o quarto semestre da faculdade, quando eu tive jogos para web, na qual eu tive que enfrentar de novo o danado do JavaScript. Quando eu fui ver, eu aprendi direito e comecei a gostar. E gostar de fazer jogos para web, que é literalmente você pegar um arquivo JavaScript e manipular imagens, fazer animação, fazer renderização, tipo, como se fosse uma animação mesmo, dentro do HTML, CSS e JavaScript. Somente isso, fazer animação com isso. Falei, meu, esse negócio é muito louco, gostei. E então eu concluí a faculdade de jogos, mas já tinha ganhado de novo a paixão por desenvolvimento web, de volta JavaScript por conta de jogos, olha só. Logo em seguida, teve a oportunidade de fazer um bootcamp de full stack. Poxa, por que não, né? Já voltou o JavaScript pro meu coração, por que não dar uma chance para isso também? E aí, quando fui ver, tava pegando as vagas de front-end e desenvolvedora full stack mercado afora. Quem diria, não é mesmo? Tipo, jogos pra web me faria gostar tanto de JavaScript de novo. Tu chegou a ver Linux no curso técnico ou na faculdade? Porque a gente sempre bate nessa tecla aqui que é incrivelmente como os cursos não mostram quase nada e quando mostram é muito É, pouco. Exatamente. Tipo, tu tem a verdadeira vivência quando você de fato mexe com alguma coisa que você quer desenvolver, mas que não é exatamente aquilo que você vê no curso. É legal você tá lá, sei lá, fazer um projeto que roda e, tipo, você fez por você mesmo. Mas quando você quer aprender a fazer uma coisa e você precisa aprender de verdade aquela tecnologia,
é tipo muito mais desafiador, é muito mais desinteressante, não, quer dizer interessante e Interessante. desafiador. Porque, tipo, você precisa, acima de tudo, fazer aquilo resolver. Você precisa fazer aquilo acontecer. E eu preciso aprender programação de fato para executar esse meu projeto. E foi, tipo, a vibe totalmente diferente do que eu vi nos cursos. Eu via aquele roteiro básico que a gente tinha no curso de informática, e na faculdade a gente tem uma grade. Inclusive, tu perguntou, Lucas, sobre as game engines e tudo mais, elas são assim maravilhosas, só que não é a mesma realidade que a gente vê no mercado. Você aprende uma coisa no curso, só que o mercado está exigindo 3, 5 mil níveis a mais. É. Isso foi bem desmotivador para mim quando eu estava pensando na área. Inclusive, muita coisa mudou de pensamento para mim, porque eu achava que eu ia ser aquela desenvolvedora que ninguém fala comigo. Eu desenvolvo tudo e ninguém me fala nada. Não preciso de time, não preciso. Eu achava isso. Hoje em dia, tipo, eu valorizo meu time mais que tudo. Valorizo as pessoas quererem trabalhar em time também. Porque um jogo pode se fazer sozinho, mas não vai sair da forma que você pensa, porque você tá comandando tudo ali. Game Engines eu aprendi muito por conta, porque a faculdade focou muito em programação mão na massa mesmo, seja no Game Maker. Na Unity é mais louco ainda, porque além da programação, tu tem que mexer com a configuração da engine em si. Então, assim, você até pode conseguir fazer as coisas sozinho, só que vai demorar mais. Vai ser mais cansativo o processo. Então, vale muito mais a pena você aprender com outras pessoas. Ter com quem te ajude, quem te desenvolva junto com aquele jogo, sabe? Tu chegou a fazer algum jogo para a faculdade, tipo TCC, algum trabalho aí usando o Game Engine? Uhum, eu fiz. Foi um projeto mesmo de apresentação para a faculdade. A gente até teve planos de fato trazer esse jogo à tona, só que o mundo chega, tipo, as responsabilidades chegaram para todos na equipe, então acabou que a gente descontinuou essa ideia. Mas a gente pensava que, tipo assim, meu, esse jogo aqui, Game of the Year, com certeza vai superar. Qual que era o Game of the Year naquela época? Era God of War, eu acho. Vai superar God of War, vai ser tipo assim o jogo do século. Todo mundo vai falar isso aqui é um novo Pac-Man, não sei o quê. Porque a história do jogo em si era boa. Pensa, aconteceu do nada, a gente tá aqui conversando do nada, puf, aconteceu alguma coisa, aconteceu um apocalipse. E não somente isso, mas agora o mundo inteiro tá sombrio de coisas paranormais, sobrenaturais. Como que você de fato sobrevive a tudo isso e ainda consegue salvar o mundo? Essa era a proposta do jogo. O Berliber ia sair, o Berliber é o nome do jogo. A gente queria ter desenvolvido ele bem mais do que foi só o protótipo. Tinha muita questão de, tipo assim, jogos mentais, de tipo, é um susto, o que que é isso? Que monstro que é esse que tá aparecendo? E você não sabe, você não consegue até você chegar no final e você descobrir qual que era o monstro. Tinha muita dessas coisas no jogo. E é claro, tipo, tinha muito potencial para ser um Game of the Year, uma dessa parte. Mas, tipo, olha só como que é legal você trabalhar numa coisa que você vê a ambição naquilo, você enxerga o real motivo daquilo existir. Você vê propósito naquilo que você está desenvolvendo. Poxa, iríamos matar e morrer por esse jogo. E deveríamos. Aí acabou que não foi pra frente por conta de a equipe se desfez. Exato. A gente teve outras responsabilidades depois que a faculdade chegou. Eu fiquei, por exemplo, cerca de 7 meses imersa no período em que eu estava fazendo o meu bootcamp de full stack, eu fiquei 7 meses imersa. Eu mal conseguia olhar para qualquer coisa relacionada a jogos, porque eu estava ali focada em aprender tudo que fosse relacionado à web para que eu conseguisse minha primeira vaga, porque desde aquela época, minha ambição mais forte era conseguir o que eu consegui hoje, que é ter a minha própria casa, ter os meus gatos e ter minha liberdade. E ali eu vi uma oportunidade nisso, então eu falei, meu, é isso que eu preciso agarrar com força. Não foi fácil, eu tinha muita vontade de continuar aquele jogo junto com os meus colegas e tudo mais, mas acabou que tanto para eles também seguirem o que a vida propôs para eles também, e consequentemente, turma de faculdade é que nem o terceirão. A gente fala que vai ser para sempre e acaba que nunca é, tanto que eu não sei quase nada dos meus colegas de terceirão. É, o nosso curso técnico também, a gente fez um TCC que era um aplicativo.
E Tem uma história muito da hora sobre isso. Olha só, vocês lembram do finado Windows Phone? sim, Lembro, e eu tinha, era muito bom, inclusive. Era muito bom. E vocês acreditam que o meu primeiro livro de programação foi sobre programação para Windows Phone? nossa, Pô, isso aí é aleatório, hein? Sim, isso aí eu acho que era 2012. Não, 2012 não. O livro era 2012, 2013, algo assim. Gente, foi meu primeiro livro de programação, porque o meu TCC quase foi um aplicativo para Windows Phone. Gente, Hum, e quase não se nossa, programava para ele por conta de não ter mercado, né? Que ele tinha um público muito pequeno, tanto é que foi descontinuado. exato. E, gente, o desenvolvimento dele também era um negócio meio cabuloso, assim, porque tinha uns contornos que tinha que fazer por conta do Android, mas ainda assim, tipo, todo o sistema do C Sharp, o ecossistema ali, era, tipo, uma mescla absurda desse negócio. E, consequentemente, o TCC ia ficar muito complicado. Então, a gente acabou fazendo ele para desktop. Não fez, digamos assim, o sentido que a gente achava que faria melhor performance em um aplicativo, mas ainda assim conseguimos nos formar, né? Um lindo de um aplicativo que foi para desktop, feito em Java, com muita pressa, mas que Nossa, teve muita qualidade, uma interface visual ali bem bonita também, que eu me lembro. Tudo explicadinho no TCC, as relações do banco e tudo mais, as conexões. Eu acho que eu tenho esse projeto até hoje, se duvidar. Porque, olha, o que ele foi de desafiador, também foi de sofrido. aí poderia mostrar um dia aí, quem sabe aí numa live, abrir uma live e mostrar. Java, Oh, Java verdade, é em primeiro poderíamos, lugar. hein? Em falando em Oi? live, você passou a fazer live em 2020, 2021, né? Sim, sim. O pessoal aqui mais antigo já deve ter me visto aqui pelas lives na Twitch, na qual eu estava desenvolvendo alguns projetos em front-end, tá mostrando um pouco como que era a minha rotina, tanto de estudos quanto minha rotina de trabalho. Eu não era a pessoa que jogava, apesar de ser formada em jogos, e eu também eu prometi durante muito tempo para abrir uma live programando jogos. Isso acabou realmente ficando um pouco na promessa, mas as minhas lives agora elas mudaram bastante de formato. Agora eu faço live toda quarta-feira à noite no YouTube e no TikTok, na qual eu falo muito sobre estratégias e ações que as pessoas podem ter para alavancar a carreira delas na tecnologia. Eu falo bastante sobre construção de PDI, eu falo sobre ações, tipo posicionamento do time, posição como você mesmo se desenvolve, sabe? Porque ao longo da minha jornada eu precisei ser muito eu comigo mesma para descobrir as coisas que eu era boa, melhorar no que eu precisava melhorar e conseguir cada vez mais caminhar para o sucesso do que fosse minha carreira, sabe? Então, todo esse compilado dessas minhas tentativas, erros, acertos, eu compilo tudo nessas aulas na quarta-feira. Hoje em dia é um pouco difícil você ver meu código ao vivo, digamos assim, mas quem garante que isso não pode voltar algum dia? E Mas que foi. as suas palestras vai Pode no falar, mesmo Lúcio. caminho mais sobre essa parte de carreira, de como a pessoa inserção no mercado, ou ela varia muito? Na verdade, isso é até engraçado, porque minhas palestras eu falo muito sobre tecnologia em si. Tipo, eu falo sobre ferramentas, eu falo sobre boas práticas, por exemplo. Uma das palestras que eu mais fiz no ano passado foi sobre segurança no front-end. Tipo, abordei várias coisas, várias práticas, como você se previne, quais são os tipos de ataque, e como você promove um ambiente mais seguro para desenvolvedor, principalmente focado em front-end, porque o pessoal acha que é só o pessoal do back-end que se preocupa com isso, que nada. Da mesma forma que eu falei sobre acessibilidade, construção de uma web acessível, eu falava sobre padrões de projeto com React, eu já fiz palestra sobre isso também. Tinha no backlog uma palestra sobre desenvolvimento de jogos, inclusive replicando o jogo do dinossauro do Chrome antes do meteoro cair, era o título da palestra, só que realmente o meteoro demorou muito para cair e ainda não é o tempo dessa palestra nascer oficialmente. Mas eu gosto de falar muito de tecnologia, porque é um assunto muito interessante de ser discutido e eu gosto da discussão da tecnologia em si. Então, eu acho que eu prefiro falar das soft skills nas lives e nas palestras eu gosto de trazer a discussão sobre construções de sistemas. Tu, tu usa o Windows no teu dia a dia?
acaba mais para programar e quais as tecnologias que tu está usando? Eu uso Windows desde o começo, na verdade. Foi só agora, nessas últimas oportunidades que eu tive a oportunidade de migrar para outro sistema. E assim, é uma questão de realmente você começar a ir melhorando e tudo mais. Aí depois que me ensinaram a usar, por exemplo, o WSL, aí tipo, realmente o desenvolvimento ficou mais fluido, de fato. Porque é um mar grandíssimo de tipo experimentar ferramentas, ver como elas influenciam na performance do seu sistema e tudo mais. E também que desenvolvedor que fica ali só no mesmice, não investe, não, por exemplo, experimenta coisas novas, acaba que fica um pouco defasado mesmo. Então, quando você percebe que tem uma ferramenta que facilita muito mais o teu dia a dia no trabalho, gente, é maluquice você querer continuar sem evolução, sabe? Então, mesmo ainda tipo, utilizando o Windows no meu dia a dia, né, até de certa forma ainda prefiro, coloco algumas coisinhas ali, os plugins, WSL, personaliza terminal e aquela coisa linda e maravilhosa. Teve pessoas ainda tentando me converter para o Vim, daí talvez pode ser uma coisa que aconteça futuramente, né? Porque a gente tem que Não, primeiro explorar. tem que aprender a sair do Vim. Esse que é o problema. Cadê as pessoas que falam sobre sair do Vim da mesma forma que falam sobre centralizar div? É, mais ou menos a mesma coisa. Não, mas tu tá usando Dual Boot ou tá usando WSL? Eu tô usando WSL. Ah, entendi. É que não ficou muito claro. Mas tu já pensou em colocar um Dual Boot, de repente, nessa. E aí. Porque eu acho que o WSL deve deixar travado em algumas coisas. Agora, por exemplo, a Microsoft quer trazer praticamente o Linux inteiro para dentro dela, né? Com interface gráfica e tudo mais. O que eu não sei. Daqui a pouco começa a criar uma distribuição própria dela e rodar o executável. O que faz mais sentido do que isso. Pensou em fazer um dual boot, por exemplo, com alguma distribuição que tu goste? Provavelmente o Ubuntu, que deve ser mais fácil para desenvolver. Ou nunca teve essa coragem aí? Olha, a coragem, eu vou dizer que ela foi um fator muito importante para mim, porque eu sou aquela pessoa, por mais que eu seja desenvolvedora, eu tenho medo de ferrar, tipo, alguma coisa assim, fazer alguma coisa e não saber sair. Por exemplo, eu abri o Vim e não sei mais sair, sabe? Tipo, eu tenho um pouco desse receio ainda. Mas vontade mesmo nunca me faltou, e principalmente motivos. Porque eu sou a pessoa que, se tem um computador que eu não estou usando tanto, mas eu posso usar ele para testar coisas novas, eu tenho essa preferência. Eu ainda, só para vocês entenderem, eu mantenho, na verdade, o meu primeiro notebook, que era nada mais nada menos do que um positivo, que tinha o leitor de CD e ele ainda funciona, só que o coitado ele não liga mais se não tiver ligado na tomada, ou seja, virou basicamente um desktop. Eles já tentaram falar para mim, Lari, tenta salvar ele. Não que o bicho precisa ser salvo, não tá morrendo, digamos assim. Mas, tipo, vai, tenta fazer uma configuração nele. Configuração da hora. Coloca um Linux aí, vai que dá. Vai que Coloca ele um Linux melhora, Mint, vai que você salva ele. um Zorin. Oi? Coloca um Linux Mint, um Zorin, qualquer distribuição que quiser você vai dar uma vida nele, assim. Vai ficar até Sim, tipo, usável, dá de um fato. up. Eu acho que até seria Exato. interessante para tu perder o medo. É, Colocar. É, de fato. como é uma máquina que tu não tá utilizando tanto, é, e se acontecesse alguma coisa não ia fazer tanta diferença. Se eu entrar no Vino e não saber Exato. sair dele, eu acho que seria interessante De pra tu perder o fato. medo. Que nem eu tava comentando antes em off, a gente teve a Deb aqui. Por exemplo, a Deb usa a Godot e o OBS para fazer as lives, só que ela usa Photoshop. Então o Photoshop prendia ela no Windows. Era realmente o problema dela. Era o Photoshop. Mas eu falei pra ela, pô, e ela tinha um notebook, eu falei, coloca aí e tu vai testando. Gente, realmente um sistema muito bom. Eu lembro que eu usei ele num PC emprestado da faculdade. Tipo, a princípio eu dei uma estranhada, né? Tipo, nossa, a primeira coisa, o menu é lateral? Como assim? Que Ubuntu. negócio difícil É, de Ubuntu. navegar. Nossa, quando fui ver, a navegação dele era tão fluida. Era tão, tipo, diferente, mas era fácil de se utilizar ali. Eu lembro que não tive problema algum quando era para fazer projeto de faculdade com aquele PC, tipo, era tudo tão fluido, tão fácil. Era
um sistema só. Pouca coisa diferente do que eu estava acostumada antes. Aí começou as aulas de instalação de VM. Minha Nossa Senhora, aquilo lá eu tinha um medo de me perder, mas um medo. Minha Nossa Senhora, eu vou clicar no negócio errado aqui, eu vou explodir a máquina. Misericórdia. Aí não, quando eu fui ver, depois de um tempo, eu tava exagerando. Era tranquilo. Nossa, É uma tá. margem de aprendizado de poucos meses, assim, poucos meses. Às vezes só apanhar uma coisa ou outra, mas sempre tem um tutorial de 20 anos atrás te ensinando a fazer o que você tem dificuldade. E funciona. Sim. Sempre assim, sempre tutorial antigaço. Tipo assim, as condições dele bem diferentes, tipo, o microfone estourado, só compartilha a tela. Gente, mas eram esses tutoriais que salvavam. Sempre esses. Salva. Sempre, Minha sempre. graduação foi salva por eles. Esse negócio de fazer as máquinas virtual para colocar em rede com o Windows. Era o Windows. Como é que é o nome dele? Server. O Windows. Nossa, era horrível aquilo lá, meu Deus do céu. Nossa, real. Aquilo Real, dava um tipo, era trabalho, horrível, horrível demais. dava um trabalho Mas era desgraçado necessário. para fazer para tu. E aí tu usava uma versão do Windows que era tipo dos 5 anos atrás, que provavelmente aqui o mercado de trabalho não estava usando, porque a máquina do curso não aguentava o Windows 7 mais recente. Pior que era. Fala, pra que Gente do tá céu. ensinando isso se vai chegar lá e já tá com o Windows, sei lá, eu aprendi, se eu não me engano, no server, eu não lembro qual versão que era, se era 2000, 2000 e pouco. E, tipo, já tava na, 2005, eu acho. acho que foi uma dessas, ele já tava na 2015, 2000 e alguma coisa. Eu falei, meu, essa versão aqui já não deve ser nem a mesma coisa. E em vez de repente o cara colocar No ensinar um Windows, samba, no Linux. com o samba, que dá pra você fazer praticamente a mesma coisa. Eu falava, meu, no curso técnico era o cara chato. Eu falava, pô, por que a gente tá usando isso aqui, meu? Convertendo todo mundo pro Pinguim, né? Não convertia não, porque o pessoal já tava muito, mais ou menos vacinado, assim, tinha uma meia dúzia que convertia, mas o restante acabava ficando. Mas, Gente do céu, eu era a pessoa que, tipo, se a gente estivesse fazendo curso juntos, provavelmente eu era a pessoa que fala, meu, esse cara é doido, ele vai explodir a máquina, o professor vai brigar com ele, porque, tipo, tá falando pra fazer um negócio, o professor tá fazendo que era outro. Eu era esse tipo de pessoa quando eu comecei com tech, porque, tipo, até vinha a mentalidade que, tipo, meu, você tem que testar as coisas, você tem que experimentar. Se der ruim, você pelo menos aprendeu o que não fazer. Tipo, eu não tinha ainda essa ideia. Então, qualquer versão que fosse, o professor falou que é essa, mas eu quero fazer essa. Então, eu já estaria desesperada. Acho que foi por isso que, inclusive, eu demorei tanto pra avançar em algumas coisas. Porque, a gente, eu não tava me permitindo explorar. Eu não permitia, sei lá, de repente, deixa eu ver aqui que se eu clicar nisso aqui, se não vai dar ruim. Será se eu sair dessa configuração que eu tô ensinando? Se eu colocar outro sistema aqui, por que não? eu aprendi lógica em C++. E aí, no técnico, eles estavam ensinando com o Dev C++, não sei se chegou a utilizar. Era um Deve ser programinha, mais? Dev C++, que era para rodar C++ no Windows. E aí eu fui ver um tutorial em espanhol de como rodar o arquivo C++ no Linux. Porque não tinha em português. Depois, das primeiras coisas que a gente fizemos um vídeo, eu e o Henrique, não sei se o Henrique tá no chat aqui, fomos lá e fizemos um vídeo ensinando que era, basicamente tinha que instalar o GCC, G++, que era um compilador, e você compilava no terminal e era muito mais rápido. E aí o que acontecia? Quando eu fui fazer e entregar código, eu precisava colocar tanto o código para, por exemplo, limpar a tela do Windows, do prompt, e o do Linux, porque eu estava rodando no Linux antes. Aí meu código ficava Nossa. grandão, e aí às vezes aparecia um erro ou outro, a pessoa falava, isso aqui, eu falava, não, isso aí é o código, é o clean, que é para limpar lá o terminal. E aqui no Windows é o CLC. E aí o pessoal, beleza. Mas eu fui o único da turma que praticamente fez o TCC e o curso técnico, até o C Sharp, que a gente tinha que fazer o Windows Form, que aquele negócio era horrível, que foi descontinuado, graças a Deus. E aí eu tive que fazer um dual boot, por conta do VS Code lá, aquele VS Code vermelhinho lá. Então foi. Nossa, Lembra desse VS lenda. Code? Era do 2000 e Caraca. pouco. Que aí você abria a telinhazinha do Windows com o fechar em cima. Nossa, aquilo ali pra mim não era programação. Se ficar arrastando os negocinhos, pra mim aquilo não era programação. Eu falava pros caras, a gente tem que escrever um Sim. código.
Assim, tinha que ter o código, tinha que ter a parte difícil, assim. Eu pensava isso quando eu tava desenvolvendo, por exemplo, com um negócio que não era no Visual Studio, não era nem Visual Studio Code. Era no Visual Studio, que era para fazer interface para as aplicações ali. Eu ficava pensando a mesma coisa, tipo, é muito confuso. Tipo, não era mais simples, sei lá, ter alguns comandos para fazer o negócio, ao invés de ter que, sei lá, puxar uma instância ali para fazer um troço e, tipo, renderizou aqui, mas cadê o isso na tela? Isso me confundia muito no começo. Então, poxa, nossa, inclusive isso daí que você falou do Albut me fez pensar agora. Poderia ter facilitado muito os meus processos se de fato eu tivesse pensado em melhorar antes o sistema do que de fato a ferramenta que eu estava usando. Isso me fez pensar um pouco. E é simples, e tipo, você vai ter o melhor dos dois mundos, né? Quando tu precisar fazer alguma coisa que você não saiba no Linux, você volta, reinicia a máquina, entra no Windows E e volta acabou o pro Windows. problema. Claro que assim, de início tu pode ter umas dores de cabeça. Eu lembro que no começo, meu grupo corrompia, eu não sabia o que fazer, eu formatava a máquina todinha, sendo que O hoje eu sei que Groove, não precisa. Tem como você só ir lá recuperar o Groove. recuperar o groove. Só que assim, no começo eu formatei o computador umas 10 vezes porque corrompia aquela merda. Acontece, assim, tô aprendendo com o tempo. Cara, ele não coisa mais tanto quanto antigamente, sabia? Antes ele Né? dava Melhorou, né? muito BO. Meu Deus do céu. Tipo, qualquer coisinha, o Groove corrompia. Aí tu tinha que ir lá colocar o pendrive, abrir o terminal para recuperar. E dava um trabalho desgraçado. E foi Também por sofri isso que eu muito. parei de usar Dual Boot e passei a usar só Linux, porque eu morria de raiva nessa merda. Eu preferia abrir mão do Windows. Não, nessa máquina Legal. aqui, por exemplo, eu tô com o Dual Boot, mas por conta do Fahrenheit 84 que não tava rodando, que é o jogo que a gente joga lá no nosso Discord. Só que ele voltou a rodar e eu não entro no Windows, acho que já tem uns 3 meses dessa máquina. Deve estar sem atualizar. Eu acho que eu não uso Dual Boot desde 2022. Desde 2022, faz um tempinho já. Caraca, bastante tempo já também. Eu ficava pensando que, tipo, talvez fosse dificultar a questão, por exemplo, da performance se eu utilizasse os dois sistemas. Por exemplo, quando me falaram, coloca um dual boot, alguma coisa assim, naquele meu notebook da Positivo, com um leitor de CD que funciona, eu já pensava, meu, o Windows disso daqui, ele já tá, tipo, lento demais. Pra vocês terem ideia, eu iniciava ele, eu abria. Não, a princípio ele fazia o quê? Ele me exibia a mensagem de que a bateria está acabando, sendo que ele estava conectado na fonte de alimentação. Eu fechava aquela mensagem, abria uma pasta, fechava a pasta, e aí ele tava, tipo assim, digamos assim, acordado. Ele acontecia isso toda vez que eu ia ligar ele. Então eu fiquei pensando, meu, será que colocar outra coisa que não vai deixar talvez ele mais pesado ou vai diminuir a performance de uns sistemas? Eu ficava com essa dúvida. E acabou que, tipo, ninguém me soube explicar isso direito. Mas é Então acabou que. basicamente, é bem simples. Imagina como se você tem um HD lá, um SSD. Pensa como se você tivesse dois, na verdade. Quando você tem um dual boot, como se tivesse dois. Você divide, né, a partição do HD, é como se você tivesse dois HDs. Então você meio que escolhe onde vai logar, mas você não roda os dois sistemas ao mesmo tempo. Mas você tem os dois sistemas no HD. Só isso. Então, tipo, não vai exigir muito processamento. Porque quando estiver processando o Linux, o Windows vai estar como se tivesse uma parte morta do HD que esquecida lá, entendeu? Eu tenho uma máquina aqui com 4 gigas de RAM. Agora há pouco eu dei um HTOP nela para ver o consumo, tava pegando sem abrir nada, 700 MB só o sistema. Então, Linux é tipo, muito leve. é muito Depende, leve. obviamente, da interface que for Da usar. Se interface for usar gráfica. um Unity, um Gnome, não vai ser tão leve. É, Um XFCE, o LXQT, tá suave. nossa, o XFCE é muito leve. Muito, muito. Faz milagre. Ressuscita qualquer computador merda de 2 GB de RAM. Qualquer positivo aí. Até os que tem entrada de CD, dá pra ressuscitar. Não, esse aí eu nem fazia mais dual boot, colocava e apagava tudo. Só recuperava os arquivos, né, que tu tem lá, se tem alguma coisa pra salvar, e apaga o resto. E aí começa a tentar ali ver como é que faz as coisas, e aí se achando. Esse é um desafio interessante, eu diria. Até, é Tenta, porque tenta. não, e tu tem, por exemplo, já utilizando o WSEG lá, tu já tem noção de terminal para instalar as coisas. Uhum. Então, não vai ter dificuldade nenhuma. Tu tem utilizado o Angular, o React, por exemplo? Tenho trabalhado sempre com React e Angular só estudei ali no Ah, começo. nossa, que
o React é uma verdadeira gambiarra, né? Eu, Olha, tem que ser sincera, pior que é, mas tipo, ai, é tão bom de usar. tu Tão bom. aprende, não mistura o HTML com o CSS com o JavaScript no mesmo arquivo. Aí o React vai lá e faz isso. Pois é. E ainda por cima mete tipagem, É. teste, tudo. Eu falei, como é que. Eu, por exemplo, tentei aprender um pouquinho dele, mas não desisti. Falei, não dá não, cara. Isso aqui tá uma bagunça só. Eu tô mais me perdendo do que me achando. Nossa, real, bicho, é muito confuso. Eu confundia muito quando isso estava acontecendo. E eu ficava nessa dualidade também. Tipo, tá bom, falam que não é pra misturar, mas aí depois falam que é pra misturar. Gente, e que maravilha. Mas, tipo assim, ainda assim, ele é maravilhoso, ele é bom. É fácil de, depois que você pega o jeito, ele se torna mais fácil. Você não pensa em outra forma pra, de repente, desenvolver. Mas aí quando chega no Next, aí chega no Next, aí a bagunça realmente começa. E quando você vai ver, tá acontecendo o que no Next? Estão mexendo ainda com o back-end do front. Estão mexendo com renderização dinâmica. Estão trazendo um tanto de coisa aí pra melhorar a performance, mas misericórdia. Olha, lembrar de Next agora só. Mas tu também mexe com Node? Como? Com Node.js? Já mexo também. Não é meu forte, prefiro front, mas mexo com Node É que também. também é chatinho pra ficar. Nossa, também. O JavaScript daí é completamente diferente do que você está acostumado. Algumas coisas. Uhum. Sim, tipo, não é aquele JavaScript puro que a gente tinha, por exemplo, nos arquivos, para fazer a direta manipulação do que tivesse acontecendo, tem referências e tudo mais. Não, parece que você está escrevendo um script assim, pro além. Ah, alguma coisa, algum lugar isso aqui vai bater, isso aqui vai dar certo. Às vezes eu tinha essa impressão do Node, tipo, parece que você tá escrevendo o código pro além. E aí tu chegou a gostar mais de front? Ou, no caso, chegou a ver um pouco de back também antes de iniciar a carreira no front? Porque, por exemplo, eu quando vi back-end não gostava muito. Apesar de gostar de Linux, o pessoal acha que eu gosto de back-end, de telinha preta. Eu não gosto de telinha preta. Eu também não. Eu gosto de mudar a corzinha do botão, de deixar a telinha responsiva. Esse negócio de tela preta também não é comigo, não. Engraçado o pessoal se ensinar tanto com tipo, aquele negócio de tela preta, aquelas letras É, verdes nossa. subindo, e tudo você tá digitando assim, o negócio subindo e tal. É tipo bem a visão do back-end isso mesmo, né? Ou do pessoal de segurança. É. Gente, e Tem, o front-end, a floricultura, a coisa bonitinha, a telinha bonitinha, sabe? Olha, complicado, mas eu tenho que dizer, como eu não gostava de front-end no começo, quer dizer, eu não gostava de JavaScript, consequentemente eu também não gostei de front-end. Falei, meu, nunca que eu vou seguir essa área de coisa de doido, ficar não sei o quê, melhor fazer esse monte de conexão aqui, requisição, conectar com banco e tudo mais. Inclusive, eu gosto muito de banco de dados. Não é uma coisa que eu dou tanta ênfase, mas eu gosto muito de banco de dados. Só não gosto, tipo, daquelas partes de conexão com back-end e tudo mais. Acho um pouco confuso a maioria das vezes. Isso eu achava, na verdade. Aí eu tava lá com a base boa de banco de dados, tava com a base boa de desenvolvimento C Sharp, Java e uma coisa muito cruzona assim de front-end, tipo JavaScript, PHP. Acho que o que me traumatizou foi o PHP. Esse que foi o problema. Ali com JavaScript, então não sei o que, deu um nó na minha cabeça, falei, não gosto. Quando eu fui pra área de jogos, aí voltei pro JavaScript porque não tinha como. JavaScript é muito bom para fazer as coisas, tanto back quanto front, e agora quanto jogos, também é muito bom. E aí, tipo, dava uma performance legal, era menos trabalho, mas tipo, era um código mais entendível ali. Então, falei, putz, interessante isso aqui. E aí, começando a entender JavaScript, fui melhorando em CSS. CSS realmente não tem como. Você tem que mexer para você pegar a manha. Tipo, academia. Academia, cria memória muscular, sabe? Por isso que a dor vai passando. Programação é a mesma coisa. Você vai ali se lascando para aprender Flexbox, FlexGrid. Minha Nossa Senhora, esse negócio é uma dor de cabeça. Aí você vai pegando isso por causa da memória muscular. Então, acho que foi isso que definiu muito onde eu vou seguir naquela época. Porque eu não tava
sabendo direito para onde eu ia, porque a área de jogos era difícil, a área de back-end não me alegrava. Mexer com jogos pro web até que me interessou quando fui ver, estava lá, linda e felicíssima no desenvolvimento web. Eu acho que um gato meu miou. Tu disse que gosta de banco de dados, mas você já chegou a mexer com SQLite? Mas que é Light, eu acho que mexi no curso. Aquilo ali é Gente, horrível. nossa, tá vendo tanta memória do curso agora, minha nossa senhora. Gente, é tipo assim, é uma área um tanto quanto incomum para uma pessoa falar que gosta, né? Mexer banco de dados, aquelas telas, aqueles comandos que você erra uma coisinha ali, o caos está instaurado, você duplica a tabela inteira, ou, né, sexta-feira agora falar o delete somewhere. É. Então, tipo, uma coisinha ali já pode complicar muito. Tipo, é uma área muito arriscada. Você quebrar o front, eu acho que não é tão perigoso quanto você quebrar o banco, por exemplo. Isso eu tô falando na total ironia, tá? Porque quebrar ambas as áreas é complicado. Por exemplo, tu vai só tirar a aplicação do ar se tu quebrar o front. Só tirar a aplicação do Isso é uma ar, coisa boba. o cliente Pois não é. acessa. Ah, perde milhões aqui numas horinhas que a gente ficou fora do ar. Nada. Agora, o banco de dados, por exemplo, se não tiver um backup, já era. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E agora os caras Pior estão com que é, mania né? de fazer. Como é que você diz? De não ter lá o RAID, né? Se eu não me engano. E já teve BO. Aí os caras, o pessoal do Cofops fala direto aí de empresa que ou tem ataque que é que o coisa criptografado lá, o servidor inteiro, ou os caras têm algum problema e perde o banco inteiro porque não tinha backup. Ou o backup era de, sei lá, de 5 anos atrás. Sim. Aí teve Gente, isso é... vários BO aí com os pessoal que mexe com cloud aí. Uhum. Tu chegou a ver a Godot quando tu mexeu com games ou não chegou a ver nada? Na faculdade mesmo, as engines eu fui pegando por conta mesmo, porque a única que eles chegaram a mostrar ali foi o Game Maker. O Game Maker naquele esquema lá de drag and drop, puxa É, arrasta, eu também não curtia tipo muito isso. Scratch. Aí, oi? Tipo Scratch. Isso! Esse mesmo. Gente do céu, tipo, às vezes parecia que complicava mais do que ajudava, na maioria das vezes, porque você tinha que colocar o bloco de código, mas de fato vai estar funcionando isso aqui. É muito louco. Com Godot, eu já cheguei a mexer. Inclusive, teve um amigo que ele, durante muito tempo que eu fazia as lives na Twitch, ele me incentivava muito. Lari, estuda Godot. Lari, estuda Godot. Tipo, eu tava lá fazendo o meu projetinho com React, tava lá um cara spamando no chat. Lari, estuda Godot. Eu, caraca, gente, tá bom, vamos ceder ao desejo do querido aqui. Ele fez uma aula, inclusive, comigo. Tipo, a gente fez uma chamada, ele foi me explicando como que ele fazia o jogo e tal, não sei o quê. Tipo, é uma interface muito da hora de se mexer. Tipo, ela é intuitiva. Ela é interessante de você mexer, muito diferente daquele primeiro Game Maker. Porque eu não tô falando do Game Maker Studio, tô falando do Game Maker, tipo, gratuito ali, o cruzão. Tipo, até mais limitado. Gente, aquilo era terrível. O Godot, se eu tivesse dado chance para ele mais cedo, estaria, tipo, muito mais divertido. O desenvolvimento ele é dinâmico, ele é mais simples e torna muito atrativo de você fazer as coisas, como a gente estava falando antes. Quando você tem vontade de fazer aquele projeto, você vai mundos e fundos para conseguir aprender aquilo lá. Ver o tutorial em espanhol, o tutorial da pessoa que só compartilha a tela com o fone estourado. Você vai longe para conseguir desenvolver aquele projeto. Godot não tem tanto sofrimento, pelo menos. Tu sabe aquele seu PCzinho de 10 anos atrás? Deve rodar Godot facinho. Sim. Sabe que o bicho é guerreiro, que ele já rodou até o NetBeans? Nossa. Eu tentei, só tentei mesmo colocar o Android Studio nele, mas foi uma tentativa mesmo. Só uma tentativa. Então, sabe qual que é o BO do Android Studio que eu descobri esses dias? Eu tava fazendo uma aplicação minha pessoal, né, que eu fiz, que era pra você ter o controle de troca de óleo da moto. E aí eu precisei mexer no Android Studio nessa máquina aí que eu disse que tá com Linux fraquinha. E o BO dela não é você rodar o Android Studio, mas você abrir a máquina virtual. E agora, se você colocar o celular lá com USB, se eu não me engano tem que dar umas permissões lá para executar, você consegue rodar de boa.
Tipo, eu Uhum. consegui fazer uma boa parte dessa aplicação no Android Studio rodando nessa máquina que é um positivo com 4 GB de RAM, que deve ter uns 15 anos também aí, brincando. Mas eu demorei, por exemplo, no meu TCC que a gente teve que fazer usando. Não foi nem Android Studio, foi aquele que a gente usa para Java. Não vou lembrar o nome agora, que tinha que fazer uma gambiarra para ele. É um azulzinho para Java. NetBeans? Não, o NetBeans é o prateado, é o outro. Que a galera também usa. O NetBeans você puxa mais os negocinhos ali que nem o do C Sharp, só que esse não, esse daí é mais hardcore, mesmo, você precisa escrever tudo na mão do Java. Eu não vou lembrar o nome dele. Aí tu tinha que fazer toda uma gambiarra para poder rodar um Android dentro dele. E se a gente soubesse disso, agora a Sociedade Pinguim fez 5 anos, se a gente soubesse disso 5 anos atrás, a gente teria resolvido nosso problema com o nosso TCC, porque foi muito fácil. Nossa, sim, gente. Tipo, aquela coisa, se a gente soubesse de tanta coisa 5 anos atrás, e tipo, a gente passar cada perrengue. Eu tô tentando lembrar também o nome do software, porque eu lembro que eu aprendi muita coisa, mas o meu NetBeans ele não era de drag and drop. Mas então, muitos anos atrás, isso daí. Vamos dizer, quase 10 anos por aí. Mas, tipo, era tanta coisa que se a gente soubesse antes, a gente estaria, tipo, tido menos sofrência. Teve uma aula que eu falei, uma frase que é a seguinte, tipo, tem várias formas do desenvolvedor aprender, uma delas é sofrendo. Porque eu tava contando várias histórias ali de coisas que eu já passei e tudo mais, e que no fim das contas foi eu estar tá sofrendo para poder aprender. Mas quanto menos a gente sofre, é melhor, né? Porque a gente vai ficar calejado, a gente vai ficar até meio amargurado, meio, tipo assim, desacreditado. E aí chega a gente, tipo, no dia de hoje e fala, caraca, se eu soubesse disso antes, seria, tipo, tão menos complicado e menos sofrido. Se eu não me engano, o NetBeans tem as duas formas de você tanto escrever o código quanto arrastar lá os botões. E aí no curso a Uhum. gente usou mais essa forma de arrastar os botões. Então, depois disso, acho que eu nunca mais mexi com Java também. Foi a última vez. Apesar de gostar, se for colocar num projeto com C Sharp e Java, eu vou escolher sempre Java. C Sharp não dá pra mim não. Porque eu acho o C Sharp muito mais chatinho. O Java eu Eu acho. sou corajosa a dizer que eu concordo contigo. Porque assim, por mais que a gente tenha esse negócio de tipo, ai, mas Java, que não sei o quê. Gente, Java tá popularzão aí no mercado por um motivo. Fora que o que eu peguei muito de C Sharp foi quando eu desenvolvia jogos. Então, tipo, aquela questão das instâncias, a configuração toda na Unity e no Visual Studio. Naquela época, tipo assim, pra mim o C Sharp ele tá muito estrelado naquele tipo de back-end. Eu até cheguei a fazer back-end com C Sharp quando eu tava no Bootcamp de Full Stack. Só que eu olho para aquilo e falo, cara, tá mais entendível quando eu tô desenvolvendo jogos. Eu não sei por quê. Aí acaba que, tipo assim, o back-end com Java, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos usar, vamos fazer, sem problema nenhum. E até para quem mexe com JavaScript, apesar de não ser tão parecido, acaba sendo mais natural o jeito que algumas coisas funcionam no Java do que você migrar Uhum. todo pro C Sharp, que eu acho muito mais complicado. Pois é. Marcos, quer perguntar alguma coisa? Não falou tanto hoje. Então, vamos lá. Eu tava querendo voltar um pouco na questão das lives. Eu fiquei intrigado com uma coisa. Você começou fazendo lives, primeiro mostrando os seus projetos, certo? E depois você fez a mudança. Você explicou um pouco do porquê da mudança. Mas o que te idealizou a você querer mostrar os projetos? Você falou que era um plano que você tinha, mas como surgiu a ideia? Por que você quis fazer esse tipo de live? E como foi de início a sua adaptação a esse projeto na época? Uhum. Bom, o que aconteceu é mais ou menos assim. Era ano de pandemia, né? A gente tava lá, todo mundo enclausurado em casa. Eu tava começando a assistir alguns canais na Twitch, assim, tipo, pra procurar uma distração enquanto eu trabalhava. Inclusive, eu tenho que deixar um adendo aqui, tipo, eu definitivamente não defendo mais isso. De tipo assim, vou procurar alguma coisa pra ouvir, pra, sei lá, assistir quando eu estiver trabalhando. Gente, isso distrai muito. E eu precisava, tipo, ter foco ali no que eu fazia. Então, essa é uma prática que eu não tenho mais. Mas naquela época,
era divertido ver o pessoal fazendo alguma coisa, principalmente o pessoal que estava desenvolvendo. Eu encontrei a live de agora um amigo meu, o Bruno, que o canal dele chama Nevasca. Estava lá ele desenvolvendo jogos com C Sharp. Poxa, legal. Vou ver aqui esse cara fazendo. Ele está fazendo um jogo de pombo? Sim, ele estava fazendo um jogo de pombos. Tanto que o jogo tá Que aí, aleatório. lançou, e tipo, o jogo é super divertido, gente. Eu tenho que dizer. Acho que é Pigeons Attack o nome do jogo. É muito bom. É muito bom. Vocês vão gastar um tempo aí jogando, porque ele é bem divertido. Então, comecei a acompanhar esse canal desse meu amigo e a comunidade dele, tipo, era aquela que todo mundo ali desenvolvia alguma coisa ou estava aprendendo. E aí, conforme eu fui discutindo ali, conversando com aquele pessoal daquele chat, que, tipo, super me receberam, eu falava, caraca, a Lari tá aqui, Lari, que desafios que você tem no seu dia a dia? Lari, como é que você programa com React? Mano, que troço confuso. Lari, como é que você começa com esse negócio? Então, eu falei, mano, quer saber? A gente tá num período pandêmico. Eu tenho um horário disponível, vai, digamos assim, das 6 da tarde até meia-noite, digamos assim. Se eu começasse a fazer live também, tipo, poderia ser um projeto interessante. E aí foi que eu comecei com essas tentativas, né? Porque eu não era a pessoa que jogava. Eu era mais a pessoa que estava ali desenvolvendo. Ah, compartilha sua tela, deixa eu ver como é que você faz. Aí eu comecei a fazer isso na Twitch. Eu fazia, tipo, um projeto teste que eu tinha recebido na época, que era o seguinte. Na primeira empresa que eu entrei como desenvolvedora front-end, lá na de ônibus, eu fiz um projeto que era tipo você fazer toda a interface, receber uns dados, exibir esses dados, fazer umas filtragens ali. Não, um desafio simples, coisa de júnior. Eu falei, quer saber? Eu quero melhorar esse projeto. Eu quero, tipo, destrinchar ele todinho, vou quebrar ele todinho, porque eu não aprendi exatamente Redux naquela época. Eu fui aprender quando, de fato, eu fui estudar sobre isso. Mas meu professor falou, Larissa, isso é Redux, usa isso. Eu, tá bom, só fiz e calei a boca. Aí, falei, não, vou aprender esse troço. Abri o projeto do teste na live. Falei, gente, ó, fiz isso, aquilo. Isso aqui faz isso aqui faz aquilo. Esse negócio tá muito confuso, eu vou mudar. Vou mudar para conta. Lari, faz tal coisa. Eu, tá bom, vou fazer. Gente, deu um problema. Lari, faz tal coisa. E, tipo, com o projeto do meu teste, que eu fiz o teste para empresa, eu comecei a aprender algumas coisas novas e, ao mesmo tempo, ensinar para o pessoal do chat que estava ali acompanhando. Aí, de repente, não, gente, cansei de fazer esse projeto aqui do teste. Vamos fazer outra coisa. Olha, a live do Nevasca falou que hoje é dia da torta. E tá todo mundo fazendo um projeto sobre torta. O que vem na minha cabeça? Vou fazer um projetinho de torta. O que tem de torta para mostrar? Cardápio. Lista de torta. Ideia do dia da torta. Torta do dia. Entendeu? Tipo, sempre tem uma ideia assim quando tem uma comunidade. Aí tava lá eu fazendo o site da torta, bem bonitinho. Aí de repente, não. Agora eu tô com vontade de fazer outro tipo de site. Vamos fazer sei lá, eu não ia falar Pokédex, porque Pokédex todo mundo já fez, a minha não foi em live que eu fiz, mas sei lá, vamos fazer um site para mostrar gato, vamos mostrar um site para, sei lá, de jogo, um site só para colocar o nome da galera do canal, tipo, sempre vinha alguma ideia assim, e eu tava lá desenvolvendo e ao mesmo tempo ensinando pro pessoal, mas eu fiquei muito tempo mostrando esse teste da empresa que eu tinha feito porque ele era a ponte mais fácil de explicar como que era você migrar de uma base de estudos para a base de mundo real, tipo um projeto que uma empresa mandou você fazer, porque é 1% do que eles estão trabalhando. Então, tipo, era um elo, uma ponte muito interessante para quem estava aprendendo e também para quando eu comecei a ensinar as pessoas, porque o jeito que eu ensinava antes, o jeito que eu ensino agora, tipo, mudou bastante. Então, tem muitas outras coisas ali que eu me atento quando eu vou ensinar. E a live foi o pontapé inicial que eu comecei ali, sabe? Então, Mas foi bem nessa deu, ideia ali que começou minhas lives. deu algum BO pra tu tá mostrando o projeto que era lá da empresa de Da ônibus? empresa. Não. Aquele projeto eu, tipo, tirei tudo que fosse confidencial, que fosse, tipo, dar algum tipo de problema, mudei vários dados ali, a base e tudo mais, para justamente não ter problemas. Eu não mostrava o nome da empresa e tudo mais, tipo, eu só mostrava a telinha do sistema mesmo que eu tinha feito, mudava as cores, não trazia, tipo, informações muito perigosas. Apesar que eu fiquei pouco tempo lá, o teste, tipo, ele não tinha a ver com a plataforma em si, mas era uma base
que dava ali para ter, mas eu me preocupei com isso também. Bom. Então, tipo, é uma coisa interessante, porque, no caso, a sociedade existia antes, mas o meu perfil Ubuntu Diário na época surgiu nessa época, que eu acompanhava o Lucas na sociedade, pessoal, acompanhava alguns perfis no Instagram, tipo, do Berg Dev, eu acompanhava os perfis, assim, de tecnologia. E acho que o tempo livre instalou na cabeça, assim, por que não começar, sabe? E acho que isso aconteceu com muita gente, isso é uma coisa interessante. E quando você passa a produzir conteúdo, você começa a aprender mais e mais rápido. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Acho que eu era um usuário muito comum de Linux, porque eu usava Linux nem um ano não tinha quando eu comecei. E quando eu passei a usar, as pessoas passaram a vir no meu perfil tirar dúvida, e eu não sabia. Aí eu ia tirar dúvida com outra pessoa, eu ia pesquisar no YouTube, ia ver um tutorial de 20 anos atrás para poder ajudar a pessoa. E acabava que eu aprendia muito também. Sim, muito Olha, vantajoso justamente por isso. E aí eu acho que foi essa estratégia que eu comecei a fazer nas palestras. Das palestras eu tinha que estar fazendo sempre sobre algum tema que eu estava estudando, ou que eu queria estudar, que eu estivesse com dificuldade. Porque assumi o compromisso público. Agora eu já marquei a palestra, agora eu vou ter que correr atrás e fazer. Eu fiz isso com a palestra de arquitetura para o projeto React, eu fiz isso com a palestra de segurança. Inclusive, algum lugar aqui atrás tem um dos meus livros sobre segurança que eu comprei na época que eu ia fazer essa palestra. Ele deu uma ajuda ali, mas boa parte do conteúdo foi tipo pesquisando mesmo. A palestra de acessibilidade, a palestra de segurança, eu já falei, a palestra de código limpo e recentemente a palestra que eu fiz esse ano sobre quebra em produção. ô Marcos, tu disse que começou para poder ajudar a galera. Aqui a gente começou porque a gente queria beber e jogar a conversa fora. Foi basicamente Acho que isso. O os resto motivos foi são um pouquinho acontecendo. diferentes, mas no final o resultado foi o mesmo. No Mas final o o resultado resultado foi o foi o mesmo mesmo. no final. No final, depois virou uma grande brincadeira, uma grande zoeira. A No gente, final, o Ubuntu Diário virou a mesma coisa. Virou a mesma coisa, né? Quer dar alguma. E o público de tec, o público de tecnologia é um público muito nichado. Todo mundo sabendo que é um nicho, né? E às vezes, para software livre é um nicho ainda menor, né? Então a gente não espera que a gente consiga grande visibilidade, sei lá, no nível de milhões de seguidores. É bem difícil, mas que é um público geralmente muito fiel e que vai acompanhar e que vai mandar mensagem, que vai interagir. Então, nesse sentido, acaba, na minha época, quando eu comecei, acabou que teve uma aceitação boa e que começou a criar uma comunidade onde as pessoas conversavam, tal, trocavam ideia, ia no pessoal conversar comigo. Era interessante por causa disso. Então, acho que foi o que ajudou muito. uhum. Sim, a comunidade era tipo muito mais unida nessa época, eu lembro bastante. Eu fiz amigos naquela época que, tipo assim, levo pra vida, sabe? Gente que eu conheço, gente que, tipo, você vê a evolução da vida da pessoa. Tipo, gente, 2 anos atrás eu assisti a live dessa pessoa, hoje ela tá com um filho, ela casou, ela tá morando no exterior. Você, tipo assim, gente, em que momento que tudo isso aconteceu? E outra, em que momento que essa pessoa entrou na minha vida, sabe? Tipo, onde isso se tornou? Tipo, quais relacionamentos, por exemplo, se tornaram tipo, relacionamentos de coleguismo e hoje já tem um relacionamento profissional, ou um relacionamento de uma amizade mais próxima, sabe? Até mesmo negócio. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso. Nessa época que eu fazia lives, eu conheci uma moça que eu acho que agora ela já é namorada desse meu amigo meu, que eu comecei a assistir as lives dela. Nós fizemos negócio, ela fez a arte do meu adesivo. Aqui, ó, não Ah, sei se vocês conseguem ver. Ela fez a arte do meu adesivo, que sou eu e 4 dos meus 6 gatos agora. Esse adesivo ele já tá circulando comigo para tudo quanto é canto, evento e tudo mais. Já tem uns bons anos. E foi ela que fez. Tipo, nos conhecemos por conta de uma live. De como uma comunidade unida ali no Twitch. Né? As pessoas que desenvolviam, pessoas que desenhavam, pessoas que faziam arte pro jogo que as pessoas desenvolviam, né? Também isso já aconteceu bastante. Então, tipo, a gente faz amizade, a gente faz o relacionamento onde a gente menos espera. Estão nos lugares mais inusitados. É numa live, bebendo sexta-feira à noite. É, As amizades mais inusitadas saem desses rolês, sabe?
Lari, para a gente finalizar, que já passamos aqui de 1 hora, tu quer dar alguma dica para quem está iniciando aí na carreira, que quer aprender um pouquinho de programação? Então, lembrando aqui para Uhum. você que estiver vendo ou ouvindo a gente depois no YouTube ou no podcast, o Instagram da Lari vai estar na descrição. Maravilha. Bom, a princípio, agradecer mais uma vez a imensa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Foi um papo sensacional. Espero que tenha divertido, tenha instruído quem estiver vendo ou ouvindo. E o meu conselho, eu diria que assim, não trava das coisas só porque você está com medo. Entendeu? Lembra da Lari com medo 10 anos atrás de tipo fazer um dual boot no notebook positivo com o leitor de CD que ainda funciona? Lembra dela que, tipo, poxa, ela poderia ter aproveitado muito mais, ter ganhado muito mais experiência se ela tivesse arriscado mais. As coisas às vezes podem não dar certo, mas mesmo se elas não dão certo, é um indicativo que você aprendeu o que não fazer. Mas se ela der certo também, comemora. É tua conquista. Você entendeu, de fato, você está mais experiente. Então pensa nisso. Tecnologia é uma área que a gente encara como difícil e tudo mais. Mas ainda assim, é você arriscar que você de fato consegue avançar, você entende, você se desafia, você avança e, consequentemente, você alcança o que você quer na sua vida. É difícil. Você tem um porquê, vai atrás do como. Eu gosto muito dessa frase, quem tem um porquê enfrenta um como. Então, assim, difícil sempre vai ser, mas escolhe arriscar. Vai valer a pena. Então, a gente agradece aqui a presença da Lari.